No programa de hoje, vamos conversar com o vereador da cidade de Fortaleza, no Ceará, pelo PSOL, conosco, Gabriel Aguiar, que vai falar sobre alguns temas muito importantes e que dizem respeito não somente ao estado do Ceará. Ele é biólogo e mestre em ecologia e conosco vai falar a respeito de impactos ambientais, alguns problemas que acontecem no Ceará e podem gerar situações complicadas em outros estados do Brasil, sobretudo no Nordeste. Seja bem-vindo, vereador Daniel Aguiar, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson. Alegria estar aqui nesse seu programa para a gente conversar sobre esses temas, né, de tamanha importância para o estado do Ceará e, como você colocou, para além do Ceará também. Alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, vereador. Vereador, vamos iniciar a nossa entrevista falando a respeito de um tema que preocupa muita gente, né, que é a mineração do urânio. Uma empresa instalou-se há um tempo atrás na Bahia, gerou danos ao meio ambiente, aos seres humanos, né, que integram o próprio meio ambiente, e hoje ela está tentando se instalar no estado do Ceará. Eu gostaria de que, antes de falar, inclusive, sobre os danos, né, aos seres humanos, ao meio ambiente em geral, que você nos falasse um pouquinho, né, sobre o que é o urânio, né, quais são os interesses por trás do tipo de mineração deste material. Perfeito, Robson. Obrigado, antes de tudo, pela oportunidade de tratar desse assunto aqui. Então, o urânio, ele é um mineral, né, um dos nossos elementos aí da tabela periódica, e ele é um mineral que está dentro do grupo dos radioativos, né? O que significa isso? Que com o passar do tempo, ele vai decaindo, ou seja, seus elétrons vão reduzindo e ele vai emitindo partículas alfa, partículas beta, raios gama, conforme o tempo vai passando. E essas partículas e esses raios gama, quando entram em contato com o corpo humano, ou de outros animais também, como você colocou, eles alteram as células, exatamente no núcleo, ou seja, eles alteram o nosso DNA. Com esse contato com esse minério, com esse mineral, com essa radioatividade, o nosso DNA é alterado. E isso pode ter inúmeras consequências. A principal consequência de uma alteração de DNA é o câncer, né? Então, o que vai ocorrer na maioria dos casos em que há exposição é o câncer, em especial nas nossas células que estão em divisão, porque justamente é o momento que o DNA está sendo replicado dentro do nosso corpo. Então, nessa replicação, o contato com a radioatividade faz o DNA ser replicado errado. Então, as novas células que vão ser criadas vão ter problemas, em especial o câncer, que é uma reprodução descontrolada dessas células. E, para agravar ainda mais, quem são os organismos humanos, né, que estão em maior divisão celular? Os fetos e as crianças. Esses que estão em fase de crescimento são aqueles que vão estar muito mais suscetíveis e vulneráveis à exposição à radiação, e é em quem vai ser desenvolvido principalmente os cenários mais graves, mais críticos de doenças resultantes da exposição ao urânio. E em que cidade do Ceará essa determinada empresa, se pode até falar o nome, não tem problema, essa determinada empresa está tentando autorização para explorar urânio, né? Onde foi que isso aconteceu na Bahia? Que tipos de problemas aconteceram na Bahia? E onde é que ela quer se instalar no estado do Ceará? Perfeito, Robson. A instituição que está buscando essa autorização para explorar urânio aqui é um consórcio. Ele é chamado Consórcio Santa Quitéria. Ele é feito pela união de duas instituições, as indústrias Galvani, né, a empresa Galvani, e também as indústrias nucleares do Brasil, né? Então, são elas duas juntas, tanto a indústria Galvani quanto a INB, a Indústria Nuclear do Brasil. Elas duas, nesse consórcio, estão querendo explorar essa jazida. E ela fica localizada, Robson, em Santa Quitéria, aqui no interior do Ceará.
parte em Santa Quitéria, parte também em Itataia, né, ali do lado de Itatira. Então, é uma grande mina, Robson, ela é gigantesca. Essa mina, ela tem a maior mina de urânio, a maior jazida de urânio que existe no Brasil, né? Não tem nenhuma outra que chegue perto dela. São 68 milhões de toneladas de minério que estão hoje embaixo da terra, nessa conhecida como jazida de Itataia. E ela é tão grande, Robson, e tão perigosa, que a população local já conhece essa área e batizou essa jazida de Dragão Verde. É assim que a comunidade chama o subsolo. Diz que dentro da mitologia geral da comunidade, é como se tivesse um dragão adormecido embaixo da terra. E estão querendo acordar esse dragão, né? É exatamente isso. Estão querendo acordar esse dragão, que é 68 milhões de toneladas de minério, que é composta... É um dragão que não cospe fogo, né? Que se forem mexer, vai terminar cuspindo radiação para a população. Né? Radiação. É exatamente isso. Então, esse consórcio busca explorar, e nessa exploração, a busca é para retirar 2.300 toneladas de urânio concentrado por ano, tá? 2.300 toneladas de urânio concentrado por ano. Isso é uma quantidade gigantesca. Só para dimensionar, Robson, você colocou, essa empresa já tentou explorar em outro lugar, né? De fato, ela tentou explorou, na verdade, né? Em Caetité, na Bahia. Em Caetité, na Bahia, ela fez a mesma coisa, explorou para retirar urânio concentrado. E os danos foram gravíssimos, e é isso que nos assusta, porque se fosse uma empresa, ou num local, ou num país que tivesse uma boa reputação, né, mas tem a pior possível, o que acontece? Em apenas 4 meses, depois que foi iniciada a exploração lá na Bahia, que foi nos anos 2000, né, ela explorou de 2000 a 2015, já teve um gravíssimo fato em que 5 milhões, né, isso é uma quantidade gigantesca, 5 milhões de litros de licor de urânio foram despejados na natureza. Né? Meu Deus. E isso causou um cenário gravíssimo de devastação. Né? Hoje a gente tem um aumento de 30% na incidência de câncer da população de Caetité, frente a qualquer outra população do Brasil. Né? Isso significa quase 1/3 a mais de câncer desenvolvido nas famílias de Caetité por conta do incidente. Né? Se é que a gente pode colocar como incidente. Esse fato, Robson, não foi notificado, a empresa não informou às autoridades e lutou contrário à constatação desse fato por um ano, até que apenas em 2001 foi que foi batido o martelo e a multa foi aplicada à empresa, né? Uma multa de poucos milhões de reais, que é muito pouco comparado com... Ou seja, além disso, a marca da desonestidade da empresa, né? Falta de transparência Exato. Com a população... Que quer minerar algo que é assim, tão delicado, né, que gera esses danos terríveis, né? Exatamente isso. A barragem da empresa chegou a transbordar 7 vezes ao longo desse tempo de mineração, né? Liberando esse material que era o rejeito da mineração, liberando isso nos recursos hídricos. Ocorreu pouco tempo depois, 2009, o vazamento de 40 mil litros também do licor de urânio, né? Pouco tempo depois, né? As comunidades do entorno denunciavam constantemente a mineração porque não havia participação popular, não havia transparência, ninguém sabia o que estava ocorrendo, os ecossistemas padecendo, o recurso hídrico ficando impossível de ser consumido, as pessoas desenvolvendo e morrendo de câncer, fetos, né, nascendo, crianças nascendo com graves alterações no seu corpo, tornando inviável para a vida, os animais de criação também, Robson, nascendo com graves deficiências, né? O gado, os porcos, as cabras, e isso foi gravíssimo e a empresa teve que cessar a sua atividade em 2015, né? Então, tudo isso, esse cenário foi para a extração de 400 toneladas de urânio concentrado por ano, 400. A proposta para o Ceará é 2.300 por ano, né? Então, assim, 5 vezes mais, né? 5 vezes mais urânio que quer ser retirado aqui no estado do Ceará. Então, se com 1/5 esse foi o impacto, você imagine numa empresa fazer agora um trabalho 5 vezes maior
em termos de extração do urânio. Então, realmente, Robson, nos preocupa bastante como cientistas, como pessoas preocupadas com a população também e com a natureza, o que isso vai significar aqui. Sem dúvida. O vereador Gabriel Aguiar, né? E como é que a população... Antes de perguntar sobre a relação da reação da população, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre as empresas que mineram urânio, né? Elas fazem isso com que finalidade, né? Qual é a utilidade? Para onde vai esse urânio que querem extrair? Perfeito. O urânio extraído ele serve para duas grandes funções, né? Uma é para a geração de energia por meio da energia nuclear, né? Justamente essa radiação, ela é tão forte que pode ser utilizada também para isso, né? Então, ela Até para a parte construção dela... da bomba nuclear, né? Exato, esse é o segundo ponto que eu ia colocar. O primeiro ponto é para geração de energia, como a gente tem Angra dos Reis, né? São usinas de geração de energia a partir do urânio, que funcionam à base de urânio, e a outra é a parte do armamento nuclear, né? Para a produção de bomba nuclear, equipamentos que utilizem a radioatividade, a questão nuclear, para gerar danos, né? Direcionar essa energia destrutiva para um foco, né? Então, essas são duas grandes destinações da produção de urânio, né? E nós não temos aqui a indústria necessária para receber esse urânio, processar esse urânio, trabalhar esse urânio. Então, a gente está fazendo ele para exportar, a gente está fazendo para vender, né? Assumindo um risco grave, né, para algo que não vai ser nem beneficiado no local, né? Exato. A gente está literalmente fazendo o trabalho sujo para mandar para fora a matéria-prima para que países mais desenvolvidos ganhem bilhões, né, com esse processo de tratar urânio. E ou seja, comportar-se como uma colônia, né? Como no período da colônia, quem só era explorado levavam tudo daqui, né? Mesmo com todo esse risco. Exatamente. E o escoamento dessa produção, Robson, estava marcado no documento para sair por Fortaleza, Porto do Mucuripe, né? Então, todo esse urânio produzido, ele seria direcionado para Fortaleza, passando ali dentro da CE 010, dentro das nossas ruas, em caminhões, né? Com esses galões de licor de urânio, que é o Yellow Cake, que é urânio concentrado, para ser armazenado no Porto do Mucuripe e de meses em meses ser levado para ser exportado. Você imagina o risco não só da mineração, mas no trajeto, no transporte desse material, né? O risco de acidente nas estradas, por aí vai. E no mar também, né? Na hora que ele vai para o porto, né? Qualquer problema que aconteça, né? Você imagina. E aí vem proporções terríveis, né? É exatamente isso. E aí teve muita resistência, questionamentos, e apenas agora eles passaram para o lado. Eles disseram, não vai mais ser no Mucuripe, vai ser no Porto do Pecém, que é aqui do lado, né? Ali em São Gonçalo do Amarante, Caucaia. Então, agora, o escoamento dessa produção está previsto para ser ali, no Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, ao lado de Caucaia, que é pertinho aqui também. E lembrando, Robson, o impacto da radioatividade, ele caminha muitas dezenas de quilômetros, em especial se ele entrar em recursos hídricos, né? Em rios, riachos, lagoas e lençol freático. Então, e ele permanece por décadas ou séculos como um passivo ambiental, né? Então, isso chega em Fortaleza, Caucaia, São Gonçalo do Amarante e muitas outras cidades aqui do entorno. Eu tive a oportunidade, Robson, de ir a Santa Quitéria ver de perto essa situação, porque a gente não gosta de falar sobre nada que a gente tem estudado a fundo, pesquisado de perto. E eu fui lá e eu visitei casa por casa, conversando com os moradores. Essa é a cidade do Ceará, né? Exato, lá em Santa Quitéria, que é onde está prevista a mineração. E qual a reação da população? Completa aversão e medo dessa exploração. Como eu lhe disse, eles dizem que é um dragão adormecido, né? E, Robson, eu falando exatamente o que eu vi lá, nenhuma casa, e é porque não foi explorado ainda, foi só perfurado para prospecção. Todas tinham pessoas com câncer, todas que estavam próximas, ou que já havia falecido, ou que estavam em tratamento. E eu vi crianças e vi animais de criação já
apresentando sinais, nascendo, né, com deficiências graves na anatomia. Isso está tudo registrado, fotografado. A Universidade Federal do Ceará e a Fiocruz estão no local acompanhando, registrando, coletando informações. Já está publicado em uma tese de doutorado, em 3 artigos, né? E tem hoje muitos cientistas acompanhando os danos só pela perfuração de estudo, ainda nem explorou, né? Então, imagina se abrir, de fato, essa jazida, né? O que vai ocorrer ali. Sem dúvida, né? Tem que ter muito cuidado com isso, né? E, para finalizar essa questão, né, vamos já tratar de outro assunto, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a expectativa de que seja barrada, aniquilada de vez a história desse tipo de mineração de urânio, né? Sobretudo por uma empresa que agiu de forma tão irresponsável no estado da Bahia, gerando danos à natureza e aos seres humanos, né? E a esse risco hoje em relação ao estado do Ceará. Perfeito. Então, hoje já existem várias instituições, universidades, movimentos populares, parlamentares que têm unido forças, né, numa frente contra essa mineração. A gente tem um projeto de lei tramitando aqui em Fortaleza, de nossa autoria com outros parlamentares, proibindo o armazenamento, o transporte e o escoamento de material radioativo em Fortaleza, né? Essa iniciativa ela existe também em outras cidades e na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará também tem o mesmo projeto tramitando. Aí é uma iniciativa do Legislativo, né? A gente tem, por parte de movimentos populares, movimento de pessoas atingidas pela mineração, diversos movimentos também se unindo e denunciando os riscos, e as próprias comunidades de Santa Quitéria, individualmente, as famílias, igrejas, cooperativas de agricultores e agricultoras, que hoje a renda de Santa Quitéria é agricultura. Se começar a explorar urânio, acabou, né? Acabou. Ninguém mais vai comprar nada de Santa Quitéria. Você não vai comprar de uma produção que agoa seu cultivar, sua horta, com a água possivelmente contaminada ou radioativa, né? Então, a sociedade lá está em pânico. Os comerciantes estão em pânico. Existem vários movimentos de igrejas também se unindo, contrários a isso, e está sendo feita essa força-tarefa contrária, né, a essa ameaça, porque, de fato, a população do Ceará só tem a perder com essa exploração, né? Então, isso nos preocupa bastante e existem iniciativas judiciais também na justiça tramitando contra. E eu fecho isso, Robson, colocando: há muitos anos que esse consórcio quer explorar urânio no Ceará. Isso não está começando agora, né? Essa é a terceira tentativa de licenciamento, já desde 2010. Quem licencia é órgão estadual, tipo o IDEMA, ou seria federal como o IBAMA? Federal. Se envolver minério de radioatividade, como urânio, tem que ser federal, né? Então, não precisa dizer mais nada. Com esse tipo de governo que nós temos aí no plano federal, dá para entender por que está se querendo, né, numa empresa como essa, responsável por fazer a mineração do urânio, né? Exatamente. Essa infelizmente, é uma constatação, né? De fato, está ignorando os impactos e querendo avançar sobre o território cearense, visando um objetivo que ninguém será beneficiado aqui na sociedade. Perfeito. É isso mesmo. Vereador do PSOL da cidade de Fortaleza, no Ceará, que é o Gabriel Aguiar, eu gostaria que você pudesse nos falar agora sobre um outro problema, né, que está acontecendo aí no Ceará e que pode chegar a outros estados também, né? É algo curioso, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas você é biólogo e é mestre em ecologia e vai nos explicar muito bem, né? Trata-se do peixe-leão, né, que aparece no Ceará. O que tem esse peixe-leão? Perfeito, Robson. Então, o peixe-leão é um peixe indiano, né? Ele não faz parte da fauna brasileira, né? Ele é um peixe pequeno, malhado, coberto de espinhos. São 13 espinhos longos que ele possui. Ele é agressivo, ele é predador. E esses espinhos dele, alguns deles têm veneno, né? Tem peçonha, um veneno, inclusive, perigosíssimo. É o que chama de baiacu, não? Ou tem outros nomes? Não. Não, outro. Não. O baiacu é outro? É outro animal, não. esse. Os espinhos dele são enormes, assim, né?
esse peixe-leão, ele não existe aqui no Brasil, né? Hum. E de pouco tempo para cá, ele foi introduzido. E como ele é um animal muito bonito, né? Ele é diferente, ele é colorido, chama a atenção mesmo, muita gente utiliza ele para criar em aquário, né? Houve uma soltura há alguns anos de alguns desses de aquários na nossa costa aqui, e esse animal começou a se reproduzir. Como ele é muito perigoso, Robson, ele tem espinhos venenosos, nenhum animal come o peixe-leão. Ele está, então, no topo da cadeia alimentar, digamos assim. Não existe nenhum tubarão, nada, pássaro, ninguém consegue comer esse animal. Então, ele se reproduz descontroladamente. Então, o que era 14 indivíduos passou para 1.000 e já está muito além disso. Aqui em várias praias do nosso Nordeste ele já apareceu. E agora, no dia 21, na semana passada, tivemos o primeiro incidente grave, né? Um pescador foi atacado, pisou, né? E foi inoculado com o veneno do peixe-leão, teve graves convulsões, paradas cardíacas, internado, eu não sei se ele já saiu da internação, mas ele estava internado até pouco tempo, uma dor insuportável, né? E foi o primeiro contato, algo que na Índia e em outros locais que ele é nativo, as pessoas já sabem desse perigo, né? E como aqui, ao contrário de lá, ele não é nativo, aqui no Brasil ele é exótico, o perigo é enormemente maior do que lá, porque ele pode chegar a superpopulações de dezenas e dezenas de milhares de indivíduos, tornando, por exemplo, as praias inviáveis para que se entre no oceano, né? Atrapalhando o nosso turismo, a nossa economia, o próprio ecossistema, porque a introdução de espécies exóticas como o peixe-leão é hoje a segunda maior causa de perda de biodiversidade do planeta Terra, né? Então é algo gravíssimo que agora inicia aqui nas praias do nosso Nordeste. E há algum tipo de solução para esse problema, né? Eu até pergunto, né, quem foi que despejou esses peixes que não são nossos, né, que vêm lá da Índia, que são perigosos para os seres humanos e o ambiente também, esse peixe-leão no mar, né, gerando essa reprodução tão acelerada? Então, agora existe um programa aqui no estado do Ceará, que é da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que é o programa Cientista-Chefe. O programa Cientista-Chefe, ele traz cientistas de ponta para assessorarem as políticas públicas. E quem está tomando a frente nessa gestão, nesse manejo, se é que é possível conseguir, do peixe das Né? controlar, o programa Cientista-Chefe. Então, eles estão monitorando as praias do nosso Ceará, eles estão coletando todos os peixes-leões que são encontrados, retirando do mar, né? Eles criaram agora um aplicativo que foi lançado ontem, que qualquer um pode baixar no seu celular, caso encontre um peixe-leão ou ouça falar dele, para que a Secretaria de Meio Ambiente envie técnicos especializados para retirar esses animais e fazer o controle populacional. Até porque os próprios técnicos se colocam em risco ao tentar retirar esse animal do oceano, né? Agora, de fato, Robson, as perspectivas não são boas, né? Porque o animal que não tem predador, ele é agressivo, ele se alimenta de outros peixes nativos, né? Em especial peixes de recifes, alguns já ameaçados de extinção. Você não vai conseguir controlar com essa coleta e captura desse animal uma taxa de reprodução elevada e sem predador, né? Então, é algo que está nos preocupando bastante e mais esforços, com certeza, são necessários para realizar o controle populacional. E quem jogou no oceano, a gente não tem como saber, mas as principais hipóteses são aquaristas, né? Pessoas que cultivavam esse animal em aquário, provavelmente não queria mais, foi lá no oceano e despejou o animal e ele se deu muito bem, né? Cresceu, prosperou, se reproduziu e agora a situação está assim. Perfeito. E ele pode chegar a outros estados? Pode sim. Na verdade, em condições semelhantes de salinidade, temperatura, ecossistema, não tem limites, né? Por Ele exemplo, o pode Rio sim. Grande do Norte. Pode sim, certamente, né? Eu não tenho a informação, Robson, se ele já está lá, né? Mas eu sei que ele já apareceu em Fernando de Noronha, aqui em várias praias do Ceará, e já está se propagando para outros litorais, com certeza, né? Então, isso pode dar um alerta bastante grave, não só no Ceará, né? Não só aqui, mas em vários outros estados também. Para a gente ver, né, como na hora que a gente mexe no meio ambiente, né, cria alterações que a gente não é capaz de imaginar. Um peixe que vem da Índia
para as pessoas criarem um aquário, de repente se joga no mar e tem essa replicação violenta, né, e sem controle, né? Enfim, vale a pena a gente ter muito cuidado com tudo que envolve a natureza e o meio ambiente, né? Bom, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista, vereador Gabriel Aguiar, do PSOL de Fortaleza. Eu quero agradecer a sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo e eu deixo o momento final para as suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento. Muito obrigado, Robson. Eu que agradeço o seu programa, seu trabalho aqui, a oportunidade de trazer esses dois assuntos aqui para conversar com você e com seus ouvintes, né, também. Reforçar suas palavras finais, né? De fato, a natureza é muito delicada. O equilíbrio dinâmico que existe hoje no planeta inteiro, ele foi resultado de bilhões de anos de evolução, né? Então, não tem como o ser humano, em um mês, em um ano, modificar algo grande, como pegar um animal de um lado para o outro do planeta e achar que isso não vai ter impacto algum. Então, cabe um exercício de humildade que nós façamos para entender a delicadeza do sistema complexo do planeta que a gente está mexendo, porque, no fim, quem pagará a conta, além das outras espécies, somos nós mesmos, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso e, certamente, a comunicação é parte fundamental desse processo de consciência e, por isso, agradeço mais uma vez a oportunidade.